E aí, pessoal, beleza? Como é que vai essa vida aí de quarentena, não quarentena? Bom, uma coisa que eu tenho visto muito agora é o pessoal falar a respeito de como a Suécia tem tratado, controlado o coronavírus. Eu uso aspas porque, na verdade, eles não estão fazendo quarentena, nem lockdown, nem nada, né? A Suécia fica no norte da Europa, próximo ali da Dinamarca, da Noruega e da Finlândia. Eles têm uma população de cerca de 10 milhões de habitantes. Desde o começo, eles tomaram uma postura diferente com relação a todos os vizinhos. A Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, eles se fecharam desde cedo, assim que eles começaram a ter casos e controlar os casos. Na Suécia, o epidemiologista-chefe não acredita muito que o corona é tão ruim assim. É meio negacionista dos números que a gente já está vendo em vários outros países. Aparentemente, na Suécia, eles não podem obrigar as pessoas a ficarem em casa. Então, o que eles estão fazendo é contando com que as pessoas sejam conscientes o suficiente para lavar as mãos, usar máscara, esse tipo de coisa, que não está acontecendo muito. E medidas comuns a outros países, como, por exemplo, usar máscara e álcool em gel e medição de temperatura, não está acontecendo porque justamente eles não podem ou não querem obrigar as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Apesar de tudo, eles cancelaram grandes eventos, restaurantes, bares, escolas continuam funcionando normalmente, as pessoas continuam se reunindo. E a ideia deles é tentar manter a economia aquecida sem precisar fazer um lockdown, porque eles acreditam que com um lockdown a economia vai morrer. É a mesma conversa que se usa no Brasil hoje, né? Como falaram aí semana passada, a morte do CNPJ, as empresas estão na UTI. E de acordo com o epidemiologista chefe da Suécia, Anders Tegnell, a ideia deles é tentar atingir a imunidade de rebanho o mais rápido possível. Imunidade de rebanho é quando todo mundo que podia ser contaminado vai ser contaminado, que hoje a gente calcula que seja cerca de 70% das pessoas. Só que hoje, mesmo com um sistema de saúde muito bom que eles têm na Suécia, eles estão com uma mortalidade de cerca de 12% porque eles não testam o suficiente. Então eles estão perdendo muitos casos de que eles não estão testando. Mas considerando essa mortalidade de 12%, eles vão perder aí cerca de 800 mil pessoas só para poder manter a economia funcionando. Por exemplo, na França, estima-se que o lockdown salvou 60 mil pessoas. E lembrando que a Suécia tem só 10 milhões de habitantes. Se eles perderem 800 mil, é quase 10% da população. É muita gente. Assim como no Brasil, como eu já tinha comentado, eles não fazem testes o suficiente, então eles não sabem, na verdade, quantos casos eles têm, não sabem quando essa imunidade de rebanho vai ser atingida. E é interessante que esse epidemiologista-chefe da Suécia falou que eles não esperavam tantos mortos. O que é meio ridículo de pensar que o cara é epidemiologista, existem vários modelos, já se sabe qual é a mortalidade média, que vai ficar aí em torno de 1 e 1,5%, e aí tem 12% de pessoas morrendo, tem mais de 3 mil pessoas mortas já na Suécia, e ele fala que não esperavam esse número de mortos. Para ter uma ideia, a Suécia sozinha tem mais mortos do que a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia, porque esses países se fecharam cedo e conseguiram controlar tudo. A Suécia preferiu se manter aberta. E eu acho engraçado que quando ele fala que a gente não esperava tantos mortos, eu acho que ele devia ter conversado com o pessoal do Vietnã, né? Porque o Vietnã começou a agir no dia 2 de janeiro, quando os primeiros casos em Wuhan apareceram. Mas talvez a parte mais interessante é ver como que está a economia deles com relação aos outros países, né? E de acordo com o Banco Central sueco, eles não estão numa situação muito melhor para compensar a quantidade de pessoas a mais que estão morrendo. Inclusive, o PIB deles deve retrair cerca de 7% esse ano. E a taxa de desemprego deve bater 10%, no que normalmente é coisa de 5%. Um dos maiores empresários europeus também disse que quando esse problema acabar, eles vão estar numa situação à frente da Noruega, da Dinamarca e da Finlândia. Mas aí você pensa, a que preço isso? Quantas pessoas vão ter que morrer para os empresários estar numa situação à frente dos países vizinhos, né? E a gente tem que traçar esse paralelo porque o exemplo que eles estão usando hoje para aplicar no Brasil. Tem 10 milhões de pessoas e a densidade populacional muito pequena. Então as pessoas moram muito espalhadas. Então, e como eu falei, mesmo com a estrutura hospitalar que eles têm uma mortalidade de 12%. Agora traz isso para o Brasil, com a situação precária do SUS e pobreza, e imagina quantas mil pessoas vão precisar morrer para sustentar o velho da van, o cara da Riachuelo, o cara do Madeiro e etc. Todos esses CNPJs que estão na UTI. O exemplo da Suécia não se sabe ainda se vai funcionar. As pessoas lá hoje em dia já discordam bastante, os habitantes já discordam bastante, porque tem muita gente morrendo. Então, qual que é o preço que essas pessoas vão ter que pagar para manter a empresa rodando? Quem da sua família pode morrer para manter o velho da van rico, milionário, com um jato de sei lá quantos milhões, centenas de milhões de reais? É isso que a gente tem que pensar para o Brasil, que
daqui a pouco vai estar todo mundo doente e não vai ter ninguém para trabalhar. E é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje, que não é assim, uma das coisas mais positivas, porque a gente vê eles tentando puxar exemplos, como foi feito no Japão e agora da Suécia, e que no fim, com o tempo, a gente vê que a realidade não é essa. Continue ouvindo o Átila. Fique em casa se puder, lave as mãos, evite tocar nos olhos, porque também é uma porta de entrada para o vírus, e boa sorte com esse presidente que diz que ia fazer um churrasco no dia que o Brasil tem quase 11 mil mortos.